Bom, eu vou trazer algumas instruções agora a respeito da confecção da nossa placa de circuito impresso, partindo do pressuposto que o esquema elétrico está pronto, já foram atribuídos os footprints para cada componente da placa, o netlist foi gerado, esses componentes já estão organizados no layout e a borda já está feita. Então eu vou exibir o estado atual do que eu acabei de descrever. É isso aqui que está aparecendo em tela, tá? Então eu já posicionei todos os componentes, estão na posição que eu quero. Eu vou agora ensinar a fazer o traçado básico de trilhas com algumas regras que nós vamos pré-estabelecer e também ensinar a fazer os jumpers. Eu não vou fazer dela toda, eu já tenho a placa pronta, né? Eu vou fazer aqui um passo a passo e depois eu vou avançar para o final só para trabalhar com um complemento adicional que seria a inserção da malha de terra da placa, né? Que é um ponto que eu estou inserindo aqui no meu projeto. Então vamos lá. Eu vou mandar exibir aqui as propriedades agora. Aí eu vou lá. O meu KiCad está em português, né? No caso é um português de Portugal, mas está em português. Então vou vir aqui em ficheiro, configurações da placa. Ele vai abrir uma janela. Eu vou aqui exibir essa janela para vocês agora. Deixa eu só ajustar a exibição aqui. Ok. Então está aí sendo exibido na tela as configurações. Ele já estava aqui no final, que foi a última edição que eu fiz. Passando rapidamente aqui, ponto a ponto, né? Nessa questão do empilhamento da placa, ele apresenta as camadas do editor da placa, todas as camadas que nós estamos considerando. As camadas de cobre vão ser as camadas FCU, que é o cobre na parte superior, e a BCU, que é o cobre na parte inferior. Tá? A camada EDG é uma camada para as bordas da placa, onde nós vamos colocar o delineado de bordas, ou colocamos, na verdade, né, o delineado de bordas, e as demais, de alguma forma, vão servir para a confecção da máscara de componentes. Se nós fizéssemos a silcagem dessa máscara de componentes, ficaríamos com uma representação mais profissional dos componentes na placa. Numa placa feita em laboratório, né, prototipada, mais para um uso mais ali de testes, de ensaios, eu não costumo fazer a máscara de componentes da placa. Mas de qualquer maneira nós podemos deixá-las aqui, tá bom? Então aqui inclusive vai trazendo a designação a respeito dessas partes onde eu não tenho a aplicação de cobre efetivamente. E como eu disse, na FCU e na BCU, nessa sim eu tenho a aplicação de cobre, tá? Onde eu tenho aí todas as partes, né, de inclusão de trilhas. E eu poderia definir, ó, se eu quisesse uma camada só para plano de alimentação, poderia fazer alimentação numa parte. Se eu quisesse mesclar ou fazer a interligação com outra placa ou com outra camada, poderia definir isso. Eu deixo tudo aqui como sinal. A questão do empilhamento, eu já deixo as configurações padrões que ele traz, tá? E aqui só destaco a quantidade de camadas de cobre que o KiCad pode manipular, até 32 camadas, tá? Então ele consegue produzir placas com até 32 camadas de cobre empilhadas entre si, tá bom? Naturalmente isso demandaria uma produção um pouco mais industrial, um pouco mais robotizada, mecanizada, né? Mais especializada. Não é o nosso caso. Em termos do acabamento, eu não costumo alterar nada aqui. A questão do revestimento de ilhas, das bordas, né, banhadas da placa. Quando a gente vai trabalhar com furos metalizados, aí sim eu costumo fazer essa demarcação. Nesse caso, eu posso até marcar aqui, mas não vai fazer uma diferença prática ali no nosso resultado, tá? Ele vai trazer até algumas opções aqui que não se aplicam para nós, então eu vou ignorar essa etapa. Quanto às máscaras, eu deixo aqui uma configuração padrão, na verdade, dessas máscaras, não faço alterações, mas é importante destacar
os distanciamentos, né, que a gente tem que estabelecer em alguns pontos específicos, expansão da máscara de solda e a largura mínima da tela da máscara de solda. Tá? Nós vamos definir melhor esses padrões logo abaixo também. Aqui algumas padronizações para textos, né, caso você queira fazer formatações e definições de padrões específicas para os textos exibidos na máscara de componentes da placa, pode ser feito por aqui. Né? Formatação também. Se você quiser incluir alguns textos que podem variar conforme a utilização, você pode fazer a inclusão aqui também. Não se aplica ao nosso caso. Agora aqui sim, algumas restrições para as regras de desenho. Então eu posso definir questões de isolamento mínimo. Eu não costumo colocar aqui, mas eu tomo cuidados na hora de fazer o roteamento manual. Mas eu poderia colocar um determinado valor para garantir um isolamento mínimo de trilhas. Colocar, por exemplo, 0,1, digamos, para ele garantir um distanciamento mínimo entre trilhas e garantir que elas nunca vão se encostar. Caso eu tente forçar isso, ele vai indicar um sinal de atenção ou um sinal de erro. Então, posso definir também a largura mínima da pista, né? Ou seja, o dimensionamento que a trilha efetivamente vai ter. Isso pode ser alterado por aqui e depois pode ser alterado individualmente em cada trilha também. A largura mínima dos pontos de conexão, onde eu fizer as conexões. Quando eu fizer as conexões entre trilhas na parte superior e na parte inferior, eu também posso definir uma largura mínima entre isso. Tá? Então eu deixei aqui o valor padrão, 0,05 milímetros, é o valor padrão que veio aqui na minha instalação do KiCad. Não alterei isso, achei que não seria necessário. Tá? Então, diâmetro mínimo de cada via, eu vou colocar 0,5 milímetros. Para esse tipo de placa, tá bom. Tá? Eu poderia fazer os cálculos, como eu já mostrei em outros momentos, né, das interações com o KiCad, os cálculos das dimensões necessárias para cada trilha. O KiCad dispõe de uma ferramenta de cálculos para trilhas. Não está aqui e eu não vou fazer essa abordagem neste momento. Tá? Eu já fiz essa consideração anteriormente. O isolamento entre furo e as trilhas de cobre, você pode garantir um isolamento maior ou menor conforme a necessidade e ou conveniência. E também entre as bordas. Né? Quero trilhas possam chegar mais perto das bordas ou não, estabeleço isso por aqui. E algumas considerações sobre furos. Tá? É um furo passante mínimo, você pode estabelecer um mínimo para ele. O isolamento de furo a furo também pode criar um padrão. Né? E se você estiver trabalhando com microvias, no caso em barramentos, qual que seria o distanciamento para essas microvias desses barramentos? Tá? Aqui ele está com a questão de um contorno adicional em filetes de zona, né? Filetes fora do contorno da zona, melhor dizendo. Então ele cria esse efeito de filete, um arredondamento ali de borda e a quantidade de raios do alívio térmico para a máscara de solda. Então você pode aumentar ou diminuir aqui conforme a conveniência. O padrão é 2, então eu já deixei aí com 2, mas na verdade, de modo geral, ele vai tentar colocar 4 sempre. Tá? Então vou deixar aqui do jeito que já foi definido, né? Fui comentando. Tamanhos pré-definidos aqui eu não vou estabelecer nada. Nesta placa não existe a necessidade de regras especiais, assim como aqui também nas classes de rede. Tá? Eu poderia, para uma placa mais específica, eu costumo fazer esse tipo de procedimento que eu estou destacando aqui agora para placas de eletrônica de potência, onde eu tenho algumas trilhas focalizadas em fornecimento de maior corrente, trilhas de potência, e algumas trilhas para comando, as trilhas de controle. Então eu costumo às vezes deixar regras específicas para as trilhas de potência. Por exemplo, trilhas mais largas ou trilhas mais distanciadas, trilhas mais arredondadas, trilhas com espaçamento para perfuração do ponto de conexão do componente um pouco maiores. Então, sob demanda, né? De acordo com a necessidade, às vezes eu crio um novo padrão. Aqui o padrão dele é o padrão que ele chama de default. O padrão básico,
de configurações. Você poderia criar então um padrão adicional com características específicas, que, como eu disse, muitas vezes eu utilizo isso para as minhas placas de eletrônica de potência, mas não para as placas de eletrônica analógica, digital e de microcontrole. Algumas regras personalizadas também não vem ao caso, regras de verificação, tá? Você pode criar algumas regras específicas, a verificação de erros, tá? Verificação dos pontos de distanciamento entre as trilhas, das conexões dos pads. Se você quiser que ele ignore alguns pontos, por exemplo, ou faça uma checagem só em uma parte da placa, você pode criar aqui algumas regras para isso, tá? E a interpretação de regras também, você pode definir sobre o que você quer que seja considerado erro, o que você quer que seja considerado apenas um ponto de atenção, para chamar a sua atenção, e aquilo que você efetivamente quer que seja ignorado. Eu não costumo alterar nada aqui, tá? Eu já deixo conforme o fabricante estabeleceu mesmo, então eu já posso dar um OK. Perfeito. Então agora eu vou voltar a exibir aqui a minha placa, né, que ela sumiu aí da exibição. Pronto, está em exibição novamente. Então está aí a nossa placa. Agora eu tenho que começar a fazer o roteamento. Para fazer isso, eu vou aqui na parte direita do KiCad, vou posicionar meu mouse. Logo abaixo desse símbolo que representa um circuito integrado, nós temos o símbolo para roteamento, que é essa linha angulada que está aparecendo aqui quando eu posiciono o mouse, tá? Não está sendo exibido na tela, mas aparece uma pop-up para você quando você só posiciona o mouse em cima. Essa pop-up traz inclusive a tecla de atalho no seu teclado que você poderia clicar para começar o roteamento. E aqui nessa minha versão do KiCad é a tecla X. Então eu posso simplesmente vir com o mouse em cima de um pino, que é o que eu vou fazer aqui, apertar o X e ele vai começar a rotear. Veja que a trilha apareceu em azul. Isso porque aqui na parte superior eu estou com a definição de trilhas para a face inferior do cobre, que é o bottom, tá? Esse B aqui é de bottom e a F seria para a face superior, tá? Follow do cobre. Eu quero a maioria das trilhas na bottom, tá? E apenas os jumpers na follow. Desculpem. Então agora eu vou fazer trilha a trilha, né? Vou fazendo ali uma por uma. Então aqui, normalmente eu começo pelas trilhas mais fáceis, essas que já estão mais alinhadas. Então vou fazendo uma a uma por ali, tá? Eu não vou fazer todo esse processo, como eu disse, eu já tenho essa placa pronta. É só você vir de um ponto a outro e estabelecendo a trilha, uma vez que as regras já estão feitas. De repente, no meio do caminho, você fala assim, mas eu não gostei muito da dimensão dessa trilha. O que fazer? Eu posso clicar aqui, posicionando o mouse em cima da trilha, posso clicar em E, deixa eu ver se é o E para isso. Não, vou clicar com o botão direito, ele vai abrir uma janela e eu tenho ali um local para mexer, né, tanto nas propriedades da trilha, quanto também no dimensionamento da minha grelha. De repente as trilhas não estão ficando com uma angulação que me agrade, às vezes pelo fato da grelha estar com um distanciamento muito grande. Eu posso interferir nesse distanciamento mexendo no posicionamento da grelha. Basta eu clicar com o botão direito do mouse em cima de um ponto da tela, na verdade, né? Não precisa ser em cima da trilha, mas um ponto da tela, e aí eu altero o dimensionamento da minha grelha para poder fazer trilhas com um nível de detalhamento maior, talvez mais trilhas dentro de um mesmo espaçamento, eu posso alterar isso. Um outro local que eu posso alterar essa questão da grelha é na parte superior aqui do KiCad, onde eu estou clicando aqui com o meu mouse. Eu não sei se isso aparece, né, na gravação aí do vídeo,
mas clicando aqui com o mouse, né, onde está meu mouse aqui, ó, eu altero o dimensionamento da minha grelha. Tá bom? Perfeito. Então agora vamos, uma vez que eu já dei aí as orientações de uma trilha simples, eu vou ensinar aqui a fazer um jumper, tá? Um jumper seria uma parte da trilha na face inferior da placa, conectada a uma outra trilha na parte superior. Numa placa prototipada, eu vou ter que inserir um fiozinho para estabelecer essa conexão. Tá? Um fiozinho de cobre, um fio de material condutor. Se o furo fosse metalizado, numa produção de placa um pouco mais profissional, né? Mais específica para uma produção já mais comercial da placa, não tão laboratorial, onde é feita uma aplicação de metalização em cada furo da placa, que já faz a conexão do que está na face superior e da face inferior. Então eu não precisaria inserir fiozinho nenhum, tá? Para fazer esse jump, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma trilha, por exemplo, essa aqui, tá? E vou até o ponto onde eu quero, digamos, até esse ponto aqui. E vou dar um duplo clique. Perfeito. Veja que o roteamento foi interrompido. E vou vir aqui com o mouse, posicionar em cima dessa bolinha alaranjada, que é uma via livre. E vou incluir essa via livre lá. Então, vou clicar aqui com o mouse e vou incluir a via livre exatamente nesse ponto. Vou dar um zoom aqui. Perfeito. Incluir a via livre. Ele, inclusive, nomeou a via livre com a mesma nomenclatura da via onde ela está conectada. Só que eu achei essa via livre muito pequena. Então eu vou aqui clicar com o botão direito sobre ela e vou entrar em propriedades. Ou vou usar a tecla de atalho E para acessar as propriedades desse ponto. Mas para usar a tecla de atalho, o mouse precisa estar posicionado sobre a via. Tá? Então eu estou com o mouse exatamente sobre ela e vou apertar o E. Ele vai abrir essa janela de propriedades. Eu vou exibir aqui para vocês, né? Vocês não estão vendo ela aí agora, mas eu vou ajustar aqui a visualização para que vocês visualizem a propriedade. Pronto. Agora ela está aparecendo aí para você, você vai mexer nessa propriedade. Eu vou aqui colocar o mesmo dimensionamento dos pads dos componentes, tá? Que é diâmetro da via 1,6 e o orifício 0,8 milímetros. Então, vou dar um OK. Voltando aqui a exibição para a minha placa agora. Pronto. Veja que o pad ficou maior, tá? Agora eu tenho um pad de tamanho mais avantajado aí, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui minha visualização para facilitar sempre essa questão aí das propriedades, todas as vezes que eu for exibir isso. Vou incluir aqui mais uma visualização na minha tela. Que já vai facilitar isso. Então, vou mostrar aqui as propriedades de novo. Ó. Posicionei o mouse, eu cliquei sobre o pad. Vou entrar aqui nas propriedades. Deixa eu já exibir essas propriedades para vocês. Pronto, agora sim, ó, propriedades aí sendo exibidas na tela, né? Vocês estão visualizando aí junto com o pad. Veja que se eu alterar aqui, ó, por exemplo, eu vou diminuir, vou deixar só um. Ah lá, olha o que aconteceu com o pino. Ele diminuiu, mas o orifício permaneceu grande. Quer dizer que eu vou ter pouca área de cobre para poder fazer a solda, o que não é bom. Eu vou colocar lá o 1,6 como estava. Pronto, perfeito.
Agora, feito isso, eu vou clicar lá novamente na lateral direita do KiCad, vou clicar no rotear vias, mas antes de rotear eu vou alterar para a camada superior do cobre. Na parte superior do KiCad você faz essa alteração para o FCU, parte superior direita, aqui onde está o meu mouse, tá? Então agora eu vou diminuir o zoom aqui, vou fazer um trecho. Olha, veja que a trilha agora apareceu em vermelho. Por exemplo, até aqui, ó. Digamos que seja até aqui. Dou um duplo clique, tá? Aí eu vou mudar de ferramenta. Vou novamente na lateral direita, vou pegar uma via, vou adicionar uma via livre. Pronto. Vou dar um ESC. Vou posicionar o mouse em cima, vou clicar em propriedades. Para garantir que vocês estão visualizando. Estão visualizando aí. Vou alterar as propriedades dela, conforme a anterior. 1.6 e 0,8. E vou dar um OK. Pronto. Está lá feito. Vou novamente para a ferramenta de confecção de trilha. Então, vou pegar lá o rotear pistas na lateral direita do KiCad. Vou alterar para a face inferior do cobre, lá em cima, na parte superior, direita também. E vou fazer a trilha aqui, ó. Pronto. Aí está uma trilha com um jumper, tá? Eu tenho uma parte da trilha na face inferior, outra parte na face superior, tá? Qual que seria a vantagem de fazer isso? Então vejam só o que eu vou fazer. Quando eu tenho uma trilha assim na parte superior, eu consigo passar trilhas da face inferior pelo meio dessas duas vias, desses dois pads independentes que eu inseri aqui, tá? Esse pad aqui e esse pad aqui, ó. No caso aqui, sem querer, eu fiz uma trilha, só desfazendo, dei um ESC. É esse pad e esse pad, tá? Então vamos supor que eu queira aqui agora passar uma trilha qualquer aí no meio, tá? Então vamos, por exemplo, só a título de exemplo, eu vou aqui pegar a ferramenta de trilha na face inferior do cobre, vou tentar passar aqui pelo meio, ó. Veja que ele aceita, tá? Eu posso fazer isso. Se eu quisesse, por exemplo, fazer essa volta aqui, eu não vou deixar dessa forma, mas só para ilustrar aqui para vocês, eu consigo. Inclusive, não vou deixar dessa forma, porque a trilha ficou com um formato ruim. Se isso acontecer com você, o que fazer? Eu tenho uma tecla de atalho que eu posso utilizar para fazer essa correção. É a tecla D, D de dado do meu teclado. Ou eu posso clicar com o botão direito sobre a trilha, ele vai abrir uma janela, e aí eu vou ver lá, arrastar modo de 45 graus. Posso usar esse arrastar, que é para fazer essa edição da trilha sem alterar os formatos angulares. Eu sempre trabalho com placas em ângulos, com trilhas em ângulos de 45 graus. Isso evita o princípio de Faraday do poder das pontas das trilhas, ou seja, evita que uma trilha funcione mais facilmente como uma antena para captação de ruídos. Então eu não gosto de ângulos de 90 graus em nenhuma trilha. Eu vou usar o D aqui, ó, e veja o que o D faz. Ó. Ele vai editando a trilha por trecho. Então eu posiciono meu mouse em cada trecho que eu quero fazer as edições. Ó, aqui, por exemplo, eu eliminei um trecho, criei um trecho diferente. Olha. Tá vendo isso? Então eu vou fazendo as edições da trilha conforme a minha conveniência. Perceba que aqui em cima ó, ficou muito perto do pino 1. Não quero isso. Então eu posiciono o mouse aqui, aperto o D e chega um pouquinho mais para longe, tá bom? E percebam que todas as trilhas, elas recebem a nomenclatura do pino onde elas estão conectadas, o que mostra para você a finalidade de cada trilha, tá bom? Bom, feito isso, como eu disse, eu já tenho essa placa toda roteada, agora eu vou interromper essa gravação e vou mostrar uma parte 2 já com a placa toda roteada, só para mostrar como a gente vai produzir a malha de terra. Então, como é possível visualizar agora na tela, meu roteamento está pronto. Eu já tomei as decisões que eu precisava tomar a respeito dos jumpers, criei aí os meus padrões de conexões das trilhas, posicionei os parafusos, está tudo ok. Só está faltando agora incluir a malha de
terra, tá? Essa malha de terra é importante para uma propagação térmica, para uma propagação, para uma dissipação de ruído também na eventual existência dele, e faz com que a placa opere melhor em qualquer condição, tá? Pode ser utilizado também uma zona de preenchimento, uma malha de cobre para alimentação ou para qualquer outro pino da placa, como vocês vão poder perceber à medida que eu começar a fazer. Então vamos lá. Antes de iniciar, eu queria chamar a atenção para essas coordenadas na parte inferior do KiCad, coordenadas X e Y. E se você movimenta o mouse, perceba que elas correspondem à posição do seu mouse, tá? Isso vai ser bastante estratégico. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta, na lateral direita do KiCad, que é a ferramenta de adicionar zona preenchida. Tem até um atalho aí para o meu sistema operacional, apareceu como Ctrl mais Shift mais Z, tá? Eu não sei se vai aparecer o mesmo atalho aí para o seu KiCad, a depender do sistema operacional, isso pode variar um pouquinho. Então, vou clicar aqui e vou dar um zoom na tela, tá? Quando eu clicar no ponto que eu quero, vai abrir uma janela de propriedades e eu vou começar a exibir essa tela para você logo na sequência. Eu vou escolher esse ponto aqui, coordenadas 40.1320 no X e no Y 28.4480. Então eu vou clicar, abrir uma janela aqui de propriedades, deixa eu exibir ela para você. Pronto, já está aí sendo exibida, na verdade, né? Então vamos aqui agora desmarcar o cobre da face superior e marcar na face inferior e fazer a associação ao terra, tá? Aqui embaixo existem algumas propriedades elétricas que você pode alterar se desejar, aumentando ou diminuindo os espaçamentos de isolamento e de largura mínima em relação às outras trilhas da placa, assim como os espaços de alívio térmico dos pontos de conexão em relação ao cobre dos pads de terra de todos os componentes, né, da placa. Eu não vou alterar nada disso, eu vou deixar da forma como está. Pronto. Deixa eu só ver como é que está a exibição. Perfeito. Estão visualizando aí. Percebe que criou uma linha ali, ó. Se eu for movimentando, ao invés de usar o mouse, for movimentando com a setinha do teclado, percebam que lá na parte inferior do KiCad, se eu olhar as coordenadas X e Y, neste caso, deslocando para a direita, somente a coordenada X está sendo alterada, tá? Então, guardem esse valor, 28.4480. E agora eu vou dar um zoom para chegar mais fácil lá naquele ponto. E vou manter a coordenada Y, 28.4480. Vou clicar aqui. E agora, perceba que tem uma região sendo criada nesse tom meio azulado que apareceu aí na tela. Eu vou arrastar para baixo, e à medida que eu movimento não pelo mouse, sim pela seta do teclado, para baixo, percebam que o que muda é a coordenada Y, tá? Eu vou dar um zoom agora para ir mais rápido, mantendo essa coordenada aí no meu radar, 34, deixa eu chegar mais perto do ponto onde eu estava. Na verdade, é a coordenada X que eu vou observar, né? 128.5240. Então, agora eu vou dar um zoom lá embaixo. Pronto. Nesse ponto aqui, 128.5240 para o X e 114.3 para o Y. Vou clicar e agora ele já vai criando uma referência a um quadrilátero mesmo, com esse tom meio azulado, né? Que vai surgindo aí. Eu vou para esse outro ponto aqui. Eu preciso do 114.3 no Y, está lá. Vou clicar aqui e agora vou até o ponto de origem. Vou chegar até ele. E vou interligar de maneira que haja o preenchimento. Olha só, para quem já trabalhou com desenho técnico, ele fez a referência a uma delimitação de território, uma delimitação de solo, né, como se fosse isso. Então eu vou dar um zoom global na placa. Aparentemente não ficou do jeito que eu queria,
Mas agora eu preciso ainda utilizar mais um recurso. Vou clicar aqui em ESC. E eu preciso utilizar mais um recurso aqui, que é o recurso de preenchimento de todas as zonas. Então, se eu clicar em editar, na parte inferior lá tem um atalho para que eu crie esse preenchimento de todas as zonas. O atalho é a tecla B do teclado, tá? Ou você pode selecionar aqui pela aba editar, você vai lá em preencher todas as zonas. Clicando, ele vai fazer o preenchimento. E está aí a sua malha de terra já prontinha, tá? Não esqueça de salvar. E vamos observar de perto o que aconteceu com os pontos da placa. Perceba que nos pontos do terra, a malha que é de terra, ela tem uma interconexão de cobre com esses pontos, tá? Aqui é trilha, aqui em cima, e esses 4 pontos aqui em diagonais são pontos de interconexão do terra, de cada pad, de cada componente com a malha de terra. E perceba que para outros pontos essa conexão não existe, tá? Aqui outro terra, por exemplo, ó, com os mesmos pontos de conexão. Nós estabelecemos uma regra que ele tem que criar pelo menos 2 pontos de conexão com os pontos de terra. Então está aqui, ó, 2 pontos. Quando der para criar mais, quando for um pad grande, ele vai tentar inserir mais com esse distanciamento garantido entre eles, tá? Sempre aí mantendo essa angulação entre eles. No caso aqui ele está estabelecendo um ângulo de 90 graus, né? 4 quadrantes aqui para os 4 pontos de conexão. Para esse outro que não foi possível, ele criou só 2. E ele vai tentar passar essa malha de terra em todas as áreas onde for possível. Por exemplo, aqui não foi possível, então fica uma área vazia. Aqui também não, outra área vazia, tá? Aqui dentro do microcontrolador já foi possível, então ele criou uma área de preenchimento de terra. E assim por diante, tá? Para toda a placa. Bom, dito isso, eu encerro aqui nessa interação sobre a produção do roteamento para a nossa placa. Espero ter auxiliado você no desenvolvimento da sua placa, tá bom? É um processo que leva um certo tempo, mas é um processo relativamente simples, ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse material e até a próxima interação.